Amigos do Opção Play. Hoje nós vamos falar sobre política internacional. E para falar sobre a crise da Venezuela, a gente recebe aqui o professor Juarez Maia. Juarez, que é professor de jornalismo internacional na Universidade Federal de Goiás. Olá, Juarez, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Juarez, há alguma forma mais simples, alguma forma mais prática de explicar o que acontece na Venezuela? O que tem por trás de toda essa crise que chegou ao ápice agora em janeiro? Olha, a crise da Venezuela é uma das crises mais difíceis de se explicar, porque é um país dividido, não no sentido esquerda-direita, não é polarizado, é polarizado. A direita está dividida, a esquerda está dividida, os liberais estão divididos, os conservadores estão divididos. Engraçado, quer dizer, tem gente comunista que é a favor do Maduro e tem comunista que é a favor do Guaidó, da oposição. Socialista que é favorável ao Maduro, socialista que é favorável à oposição. E existem chavistas que são favoráveis ao Maduro e existem chavistas que são favoráveis à oposição. A questão da Venezuela é emblemática. Ela é emblemática no sentido que o que está por trás de tudo isso é que envolve muitos interesses que vão se refazendo durante a questão geopolítica mundial. Para começar, a Venezuela é um país muito rico em petróleo. Se houvesse hoje, por exemplo, um conflito mundial, a transposição de petróleo para a América, no geral, seria muito difícil, porque seriam cortados todos os caminhos de transposição desses navios. E a Venezuela está ali ao lado dos Estados Unidos. Então, é o maior reduto de petróleo que nós temos na região, é a Venezuela. Então, do ponto de vista estratégico, está explicado. Ali é o maior reduto de petróleo e, em caso de conflito mundial, os Estados Unidos teriam onde se abastecer, que seria o seu quintal. Segunda questão. A Venezuela sempre foi um país muito corrupto. Sempre, historicamente, um país corrupto. E que não produz nada a não ser petróleo. E se criou uma burguesia na Venezuela que é extremamente corrupta, voltada para os interesses do petróleo. E chegou um momento que a Venezuela chegou a ser um absurdo, de até alface eles importavam de Miami. Então, e era um dos países mais que tinha diferenças sociais na América do Sul. Apesar de ser muito rico, eles tinham um PIB mais ou menos de 350, 400 bilhões de dólares, mais ou menos 10 mil dólares por ano por cada per capita, e isso num país que tinha um recurso de terras, do ponto de vista da produção agrícola muito grande. E ninguém nunca investiu, a burguesia venezuelana nunca se importou. Veio Chávez, com a eleição dele, e ele quis criar uma pequena burguesia e uma classe média diferenciada, voltada para a agricultura, a produção de alface, aquelas coisas básicas, né? Pequenas empresas de 100 trabalhadores e tal, que na Venezuela não tinha praticamente. Então Chávez pegou o dinheiro do petróleo e aplicou nessa pequena burguesia, nessa classe média, para que se pudesse fazer uma produção de arroz, milho, batata, feijão, banana, e saísse da dependência do petróleo. É lógico que esse pessoal pegou esse dinheiro, gastou em outras coisas e não fez isso. É lógico que ele tentou uma medida de salvar a Venezuela, de não só depender do petróleo. Não deu certo. Daí para frente, ele aplicou o dinheiro do petróleo na construção de moradias. E eles construíram uma média de 350 mil moradias por ano para acabar com essas diferenças sociais. O que acontece? Mas isso vem a crise do petróleo.
O petróleo estava 100, baixou para 20, 25, 30, 40, mais ou menos, baixou. O orçamento da Venezuela foi praticamente golpeado. Entretanto, em paralelo, é lógico que as forças que se opunham ao Chávez, ela cresceu, avolumou-se e a Venezuela ficou dividida. Mas não foi dividida entre esquerda e direita, não. A direita é dividida, a esquerda é dividida, os liberais divididos. Então, hoje, até hoje, você tem comunista de um lado e comunista de outro. Dá para definir o que divide todas essas pessoas? O que divide os liberais, o que divide a esquerda, ou são fatores assim inexplicáveis? Olha, explicação sempre tem, mas até hoje nunca vi, nem da parte dos que apoiam o Maduro, nem da parte contrários ao Maduro, um programa que definisse, por exemplo, uma saída para a Venezuela. Há chavões, isso, vamos acabar com a ditadura, vamos ter que ter eleição, não sei o quê. Você não tem uma definição, uma explicação sociológica, eu até hoje não vi. Procuro, tanto na chamada esquerda como na chamada direita conservadora, não encontro. O que você tem hoje é uma situação de polarização de interesses quase que de grupos sociais ou de interesses pessoais de poder. De poder. Maduro está no poder por um jogo de poder. A direita ou aqueles que apoiam a oposição querem o governo por questão de poder. Então você não tem uma explicação lógica hoje pela situação, pelo conjunto da Venezuela. Agora a coisa está ficando mais clara, porque entra os Estados Unidos na jogada, que estava há muito tempo na jogada, combatendo o Chávez, agora entra para valer. Uns que até hoje estavam vacilando pela entrada dos Estados Unidos, ficam a favor do Maduro. Mas eu não creio que realmente a Venezuela seja um caso fácil de se explicar. Muito difícil. Porque, dado o background da história da Venezuela, um país rico, um país que tinha tudo para ser hoje a joia da coroa aqui da América do Sul, e não é. Tá, e analisando todos esses fatores, assim, o senhor disse sobre a crise do petróleo, disse sobre alguns erros do próprio Chávez, de algumas políticas que ele tomou e não deram muito certo, mas assim, o que fez com que essa crise chegasse ao ápice agora em janeiro? O que acumulou para chegar a esse nível que nós estamos passando agora? Na verdade, esse acúmulo essa convulsão, né, entre novembro e janeiro, ela se dá justamente porque agora ficou mais claro, do ponto de vista social e político, que de fato os dois campos estão interessados no poder. Poder. Os dois campos estão interessados no poder. Mas com a entrada dos Estados Unidos, a coisa ficou mais clara ainda, porque esse grupo mistura interesses geopolíticos, né? Interesses geopolíticos e interesses econômicos que vão ficando mais claros. Qualquer governo na Venezuela agora, nesse momento, vai levar 20 anos para repor mais ou menos uma economia equilibrada. Vai ser muito difícil. Agora, você vai ver o seguinte: o Maduro, nas eleições anteriores, que ele agora assume um novo mandato, ele colocou de lado todos os partidos de oposição que poderia ser uma ameaça à eleição dele. Então foi o maior erro que ele cometeu. Porque na medida que os partidos da oposição ganhassem, tudo bem, a vida continua, e ia se tentar uma nova eleição lá da frente para um processo. Mas como ele alijou do processo eleitoral aqueles partidos que tinham, de fato, direita, centro-esquerda, que poderiam ganhar as eleições, com isso ele levou que mais da metade da população não o acompanhasse mais, porque a crise de escassez, não a crise humanitária, porque eu acho que a crise humanitária, eu vivi na África, a crise humanitária é uma coisa muito difícil, né?
E não tem crise humanitária na Venezuela. O que tem na Venezuela é crise de escassez. Porque todo o sistema de distribuição de alimentos, você pode colocar quantos alimentos você quiser, não, agora, nesse momento, que ele vai desaparecer. Entendeu? Vai para o mercado negro. Vai para o mercado negro. Então tem que se restabelecer esse... Culpa do Chaves, culpa do Maduro, culpa da oposição, culpa dos interesses econômicos das várias formas da oposição. Então, o que acontece? Você tem hoje na Venezuela uma crise de escassez extraordinária. Pode-se comprar o que quiser, importar o que quiser e colocar nas redes de distribuição que desaparece. Não chega aonde deveria chegar. Chegando agora no sábado, no dia 23, teve a tentativa por parte da oposição, com o apoio de alguns países, da tentativa da entrada da ajuda humanitária. Seria a entrada de medicamentos, a entrada de comida no território venezuelano, o que foi barrado. O Maduro fechou as fronteiras e frustrou essa tentativa da oposição. E agora, qual que fica a expectativa, o que dá para a gente esperar dos próximos passos assim, da oposição venezuelana e desses países que tentaram essa ação orquestrada? Olha, aí você tem dois polos diferentes. Um polo capitaneado pelos Estados Unidos, pela Colômbia, de fazer, dentro da geopolítica mundial, que se chama ajuda humanitária, a entrada dentro do país. Você entra dentro do país, aí você não sai nunca mais. Aí daí para frente acabou. E outro polo, que é dos países da União Europeia. A União Europeia não tem essa posição. A União Europeia, França, Alemanha, Inglaterra, os grandes países da Itália, mesmo que seja o país, por exemplo, da Itália, que é o país da direita, extrema-direita, estão divididos também. Então o que acontece? Você tem a União Europeia que diz não, nós não queremos isso, nós queremos criar as condições para que possamos levar uma ajuda de produtos que tem escassez na Venezuela, remédios e certos produtos básicos, mas dentro de um processo legal com o governo atualmente constituído. Apesar de vários países da União Europeia já ter passado a reconhecer o Guaidó como o presidente. Então, o que acontece? São dois polos diferentes. Um que não quer quebrar nenhum polo de poder, e outro que quer realmente fazer uma ajuda contra a escassez do país de outra forma, legal. Aí o Maduro disse ok, aceitou da União Europeia, ajuda da União Europeia, e vai pagar. Enquanto que o outro polo, capitaneado pelos Estados Unidos, queria quebrar toda uma estrutura de poder, entendeu? De forma absolutamente radical. Porque depois que você entra, você não sai mais. Aí entra tropa, entra todo... isso faz parte de uma política que explica o Muniz Bandeira, que é o seguinte: a ajuda humanitária para os Estados Unidos, muitas vezes, é a forma que eles têm de entrar dentro do país. E aí, de para frente, você não sabe o que... Sabe quando começa, não sabe quando termina. Então, eu, pessoalmente, apoio a postura da União Europeia. A União Europeia tem essa postura diferenciada. Nós vamos realmente criar um bloco, as condições para fazer com que essa ajuda possa chegar ao país. Mas não da forma de rebelião. Porque a União Europeia sabe perfeitamente que ainda não está definido o jogo de poder dentro da Venezuela. E que a União Europeia tem um medo enorme de uma questão que é uma faísca, pum. E aí você não pode acontecer milhares de mortos e você não sabe o que vai acontecer nesse processo todo. Então, para a União Europeia não é nem negócio nenhum que haja um conflito maior na União Europeia. Enquanto os Estados Unidos estão
O Trump não tem responsabilidade, ele vai e quer mesmo fazer as coisas da maneira dele. E ficou sozinho no grupo de Lima, na reunião do grupo de Lima, somente os Estados Unidos é que propunha, junto com o Guaidó, a intervenção militar. O Brasil, apesar de apoiar o... ninguém apoiou a intervenção militar. Porque se há uma intervenção militar, ela não é fácil de ser resolvida, porque pode respingar no Brasil. Pode reconstruir um movimento tipo FARC de novo na Colômbia. Então, respingando aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, mesmo no grupo de Lima, que é contrário ao Maduro, somente os Estados Unidos e o Guaidó é que queriam fazer essa entrada de ajuda humanitária pela força. E assim, para finalizar, uma pergunta franca, responda como você quiser. Na sua análise, estudando aí todas as tentativas de golpe que a Venezuela já sofreu aí desde 89 e analisando a conjuntura atual, Maduro deve cair nos próximos meses ou no próximo ano, ou deve ficar tudo aí à sombra do não sabemos o que vai acontecer? Eu acompanho diariamente as análises da Venezuela. Até hoje não vi nenhum prognóstico que diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo é acho que, porque se fosse, digamos, como aconteceu, por exemplo, eu estava no Chile quando teve o golpe do Chile, em 1973, 11 de setembro. As Forças Armadas inteirinha foi contra o Salvador Allende. E ele foi deposto, assassinado. Não é o caso da Venezuela. No caso da Venezuela, nesse momento, grande parte das Forças Armadas estão do lado do Maduro, porque eles têm um papel constitucional. Para eles, ainda o Maduro é o presidente constitucional. Então, é de uma incerteza enorme. O que eu posso dizer para você é o seguinte, é que se há uma faísca na Venezuela, explode. Perfeito. Vamos esperar os próximos capítulos, então. Muito obrigado pela participação do senhor. Espero contar com a sua presença em mais ocasiões e mais análise aí de assuntos internacionais. Obrigado. Esse foi mais uma Opção Play. Muito obrigado.